Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre a origem do futsal. O futsal, também conhecido como futebol de salão, teve origem em Montevidéu, no Uruguai, em 1934. O esporte surgiu a partir da tentativa do seu idealizador, Juan Carlos Serian Gravier, em criar uma modalidade que misturasse futebol, handebol, basquete e polo aquático. Gravier formou-se como secretário-geral da YMCA e professor da Educação Física e Esporte em Buenos Aires, na Argentina. Por volta de 1930, como membro da Associação Cristã de Moços, criou o futsal, mas como o nome de Indoor Football, cuja tradução literal é futebol no interior. No Brasil, o futsal de Gravier chegou em 1935, através dos professores João Lofton e Andebral Monteiro, que se graduaram no Instituto Técnico da Federação Sul-Americana da ACM. No país, o esporte ficou mais conhecido como futebol de salão. Nos anos seguintes, os professores perceberam a necessidade de modificar algumas regras no esporte do Brasil e, em 1950, chegaram ao modelo atual, com limite de 5 jogadores e as marcações na quadra. Com o objetivo de uniformizar as regras do futsal, em 1957 foi criado por Silvio Pacheco o Conselho Técnico de Assessores do Futebol de Salão. A entidade também foi responsável por conciliar divergências e dirigir os destinos do futsal no Brasil. Consequentemente, surgiram no país outras entidades. Em 1954, foi criada as Federações Metropolitana e Mineira de Futebol. Em 1955, as Federações Paulistas, Cearense, Paranaense, Gaúcha e Baiana de Futebol de Salão. No ano posterior, em 1956, foi fundada a Federação Catarinense, 1957 a Norte Rio Grandense e 1959 a Sergipana. Nas décadas seguintes, todos os estados possuíam entidades próprias. Tal ponto fortaleceu o futsal no país. O futsal feminino pode até ser difícil de imaginar, mas até 1981 as mulheres não podiam praticar algum esporte, entre eles o futsal e o futebol. A participação feminina deixou de ser restrita apenas às arquibancadas somente em 1983. Durante o período da ditadura no país, o artigo 54 do Decreto número 3199, de 14 de abril de 1941, aprovado por Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, restringia a participação feminina nos esportes. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as suas condições da sua natureza. Devido para este efeito, o Conselho Nacional de Desporto, CND, baixar as necessidades de instruções às entidades esportivas do país. Décadas depois, a deliberação de número 7 da CND de 1965 especificou quais esportes as mulheres não poderiam praticar. Dentre eles estavam o futebol e o futsal. O próprio órgão, em 1983, oficializou a permissão para as mulheres praticarem tais esportes. No ano de 1992, aconteceu o primeiro campeonato de futsal feminino, organizado pelas Confederações Brasileiras de Futsal. Participaram da competição 10 equipes indicadas por suas federações. Como consequência da proibição, as equipes femininas ainda sofrem preconceito em vários esportes. Por exemplo, o futebol e o futsal ainda são vistos como esporte exclusivamente masculino. Para elas, falta investimento no futsal feminino, principalmente se comparado ao que o time de futsal masculino da mesma cidade recebe. Uma das atletas afirmou que, embora o futsal feminino tenha melhorado resultados do que o masculino, naquele município elas não conseguem apoiar a visibilidade compatíveis. As principais competições nacionais são
Brasileiro de Seleções, Taça Brasil de Clubes, Superliga, Liga Futsal, Liga Regional, Campeonato Brasileiro de Seleção de Futsal Adulta e Masculina, Taça Brasil de Futsal Sub-20 Masculina. As competições internacionais são Copa do Mundo de Futsal da FIFA, Copa Internacional de Futsal, Campeonato Mundial de Futsal de Salão, Campeonato Sul-Americano, Campeonato da União Europeia de Futsal, Campeonato Sul-Americano de Clubes de Futsal, Copa América de Futsal. Títulos e premiações brasileiras. Por ser um esporte tradicionalmente brasileiro, o futsal no país conquistou muitas vitórias e títulos. Na categoria feminina, em 2018, a cearense Amandinha foi a atleta eleita pela 4ª vez seguida a melhor jogadora do mundo, segundo o site Futsal Planet. Uma outra premiação, Atlas Futsal, indicou que o Brasil possui 8 dos melhores 15 jogadores do mundo. Um dos grandes nomes do futsal brasileiro é Alexandre Rosa Vieira, conhecido popularmente como Falcão. A equipe masculina da Seleção Brasileira de Futsal participou de todas as edições da Copa do Mundo de Futsal da FIFA. Conquistou 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. O futsal tem sido grande representatividade nas últimas décadas. Ao lado do futebol, é o esporte mais praticado por homens e mulheres. Fundamentos do futsal. Os objetivos deste esporte, tal qual o futebol, é fazer gol. Assim, a equipe vencedora é aquela que conseguir fazer o maior número de gols durante a partida. O tempo total do jogo é de 40 minutos, ou seja, são 2 tempos de 20 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre eles. O futsal reúne diversos movimentos, desde chute, passos de bola, dribles, cabeceios e entre outros. Além dos jogadores presentes na quadra e na reserva, cada equipe possui um treinador. Além disso, há 2 árbitros, o auxiliar e o principal. O cronometrista é responsável por controlar o tempo do jogo. E essa foi a nossa aula de hoje.